Hoje é um momento de força, de potência, de cura. A palavra cura, ela de certa maneira, ela foi assim meio que marginalizada e usada também por vários interesses humanos, né? Interesses que não eram realmente vinculados àquilo que significa a cura. Na nossa tradição, na tradição Tupacuaçu, nós temos uma pronúncia para cura que é Poan. Poan é cura. Então, a força de cura, nós pronunciamos Poan. Quando vocês ouvem nossas rezas pronunciando Poan, quer dizer a energia, a potência da cura. A aplicação da cura, a busca da cura. Mas nós entendemos que essa cura, ela é muito ampla, ela não é apenas uma cura física, ela é uma cura emocional, mental, energética, espiritual, quer dizer, é uma cura ampla. Não adianta o ser humano achar que vai atingir a cura só do seu corpo, se não existir uma transformação interna. É como uma pessoa que ela está sofrendo um impacto no fígado, mas ela continua utilizando o mesmo tipo de alimento agressivo, ou bebidas agressivas que acabam abalando o fígado dela. Então, ela trata do fígado, ela toma medicação para o fígado, mas ela não trata a raiz da situação, que é a consciência dela em relação àquilo que ela está colocando para dentro. Aliás, se nós considerarmos, e que isso é real, que o nosso corpo é sagrado, nós não deveríamos colocar qualquer coisa para dentro do nosso corpo. Esse é um ponto bastante sério, bastante importante. É o reconhecimento que o nosso organismo é sagrado, até porque ele é a manifestação, ele é a materialização do que é mais real na vida, que é a natureza. E é exatamente por ela que nós existimos. Essa mãe sagrada que nos cuida, mas que nos cuida não de forma de só cuidar de colocar no colo, ela também cuida apertando a orelha. Ela também cuida mostrando o que realmente é. Aliás, e quando nós agredimos, sem dúvida nenhuma, essa Sagrada Mãe, nós temos vários tipos de resultados. Como, por exemplo, o resultado dessa pessoa que agride o seu próprio fígado com o tipo de alimento ou bebida que ela utiliza. Na verdade, ela está desconsiderando que o corpo dela, constituído de tantos átomos, de tantos minerais, de tantos elementos provindas da natureza, da sagrada natureza, é qualquer coisa. Então ela vive simplesmente por viver, né? E é mais fácil uma pessoa assim se desequilibrar, é mais fácil o ser humano entrar em vários tipos de desequilíbrios, né? Como, por exemplo, a violência, a raiva, a ira, etc. Né? Ou ataque no seu próprio organismo. Muito bem, mas nós temos algumas outras condições também. Nós temos as condições genéticas, que aí a gente nasceu já com aquela deficiência, aquela fragilidade naquele ponto. Mas aí também é um ponto que a gente precisa entender como um sinal. É um ponto onde a gente precisa focar nossa atenção e trabalhar mais intensamente para cuidar daquele ponto e do corpo como um todo. De certa maneira, nós temos uma missão também nessa terra, que é cuidar daquele organismo, cuidar daquilo que a Sagrada Mãe nos deu. Indo um pouco além, nosso corpo é a materialização também de energias. As vibrações espirituais, muito bem entrecruzadas, manifestam aquilo que nós somos. A forma que nós temos, as condições, até o princípio mais profundo da nossa biologia. E precisamos entender também que, tal como nós fazemos uma comunicação aqui para fora, o nosso corpo se comunica dentro dele. Não tem uma vozinha lá do coração falando com os rins. Não tem uma voz, mas tem uma química que é uma mensagem, é uma comunicação. Essa química é a comunicação entre os dois para ficar em equilíbrio. Se você tem um problema renal, você pode ter uma hipertensão arterial e, por sua vez, ter um problema cardíaco. Se você tem um problema cardíaco, você pode também favorecer a uma questão renal. E assim vai, porque tudo dentro de nós está interligado e se comunica.
Nós falamos de energia, nós falamos do corpo físico, nós falamos do meio mais materializado. E nós estamos começando a falar sobre cura. Então, se a cura ela não é só física, ela precisa envolver todos esses aspectos que eu falei até agora. Ela precisa envolver as condições do nosso passado, do nosso momento atual, daquilo que a gente projeta também para o nosso futuro. Ela tem que envolver os aspectos das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Ela precisa atingir as partes mais sutis do nosso ser, porque tudo vem do sutil para o mais materializado. Se é assim, então como que a gente trata desse sutil? Se nós temos respostas físicas cuidando da nossa parte mais sutil, como que a gente trata? Como que a gente vai tratar desse sutil? Só com a imaginação, a imagem em ação? Só com um pensamento? Também com pensamento, também com tudo isso, mas precisa de algo mais. E se nós somos expressões da natureza, o melhor caminho para se tratar é a natureza. Não é por acaso que os medicamentos hoje atuais fabricados em laboratório, que são substâncias fabricadas em laboratório, elas são de início reproduções de algo que já existia na natureza. Seja na natureza vegetal, ou seja até na natureza animal também. Porque, por exemplo, hoje nós temos uma coisa chamada adrenalina. A adrenalina, por exemplo, é algo que nós temos no nosso corpo. Mas hoje se materializa, né? Se faz fora do nosso organismo. Né? E outras substâncias também. Nós temos melatonina. Melatonina é algo que ocorre dentro de nós. É fabricado dentro de nós, mas também hoje é fabricado fora. Então, na verdade, tudo que nos trata, tudo que nos faz em equilíbrio provém da natureza. O quanto mais as pessoas ficam afastadas da natureza, mais doentes elas ficam. Mais doentes elas ficam. Quanto mais afastado de você sentir o calor do sol, de abrir os olhos e ver o sol, por exemplo, sentir o calor do sol. Até esse negócio de abrir os olhos e ver o sol é cuidar das retinas, do globo ocular e tudo mais. Né? Em alguns instantes, aquele brilho do sol. Ou mesmo você sentir o escuro da noite para poder relaxar e acalmar até as funções bioquímicas dos neurotransmissores e tudo mais, que vão funcionar de acordo com a sua biologia e tudo mais. Então, isso tudo é natureza funcionando para o nosso equilíbrio. Então, a natureza é a busca para o nosso equilíbrio. As tradições milenares visam levar o ser a esse reencontro essencial com a natureza, só que não é de uma maneira qualquer. Não é uma maneira assim, abraça a árvore. Não é exatamente isto. É algo mais entendido, compreendido, vivenciado. Tem um porquê por trás de cada movimento, de cada contato, de cada relação possível de fazer com a natureza. Por exemplo, a natureza tem a sua parte física, como eu coloquei, mas ela também tem a sua parte mais sutil, mais espiritual. Agora, nós estamos sentindo a queima de ervas. E nós estamos sentindo aqui, pelo olfato, o aroma dessas ervas. É percebível o aroma dessas ervas. Perguntando qual é esse aroma, vocês vão falar, ele tem um pouquinho de doce, um adocicado, né? Parece até um certo melado, né? São folhas que estão ali queimando, evaporando ali os seus óleos essenciais e também produzindo fumaça. Fumaça é um acúmulo de partículas, mas os óleos essenciais é o que nós estamos sentindo agora, são voláteis. Queimados a gente sente.
Ao mesmo tempo, tendo esta sensação de perceber esse adocicado pode nos lembrar algumas coisas. É um sinal, é uma comunicação da natureza para conosco. E essa natureza está falando agora para o nosso cérebro, para o nosso ser, para o nosso interior. O nosso cérebro está traduzindo como doce. A nossa emoção lembra doce. Doce de vida. Doce a sensação do quê? De atividade, de movimento, de soltura, de alegria, de expansão, de energia. E se a gente for mais fundo, esse doce pode te lembrar alguma coisa do seu passado. Ah, eu lembro que em tal tempo, nossa, isso me lembra até quando a minha avó ou quem fazia tal coisa de tal doce me lembrava um pouquinho esse cheiro. Então nós estamos tocando lá no mais fundo do ser, através apenas de um aroma. O aroma está sinalizando e relembrando, acordando em você uma emoção, um sentimento, a qual estava meio que suprimido ou precisava dessa experiência para que ele pudesse vir à tona, para que ele pudesse se apresentar. Então, o próprio aroma está acordando forças dentro do seu ser. E aí a gente já está entrando num nível mais sutil da capacidade de como a fumaça, de como uma queima de ervas pode nos tratar, pode nos curar. Ela está agindo nas nossas percepções, no olfato e nas nossas percepções mais amplas, que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E vai além ainda, está trabalhando na nossa energia, porque se eu estava de um jeito e eu sinto um aroma diferente em um ambiente, eu mudo. Eu tenho uma sensação diferencial naquele ambiente por causa daquele aroma. Eu mudo a minha energia. Eu mudo a comunicação que eu estou fazendo dentro de mim e para além de mim, para além do meu corpo. E quando se sabe, se utiliza as plantas corretas, as ervas corretas e adequadas para este fim, atinge-se objetivos mais amplos, de curas espirituais, energéticas, físicas, de proteções, de coberturas. Mas hoje, por exemplo, é um dia de potência de cura. Então nós estamos vibrando essa força de cura. Todos os aspectos aqui precisam vibrar, precisam em sintonia, vibrar no mesmo ritmo das vibrações de cura, das frequências de cura. É o aroma, são as rezas, é a concentração, são os movimentos. Todos esses elementos reunidos nos dá a capacidade de ficar em um campo onde essa amplitude de cura é muito intensa. A mesma coisa nós fazemos para uma proteção, uma cobertura. Se nós precisássemos queimar agora uma erva e produzir uma fumaça que afastasse energia, o aroma seria diferente. A própria forma e movimento dessa fumaça, ou o movimento que a gente faz para manifestar essa fumaça, vai ser de acordo com esta ação magística, vibratória, energética, espiritual, de afastar vibrações que não servem para o nosso ambiente, para a nossa casa, para o nosso campo vibracional. E aí são aromas diferenciais, diferentes aromas. E a alquimia do processo é saber utilizar as plantas corretas, muito bem entrecruzadas, para produzir essas vibrações. Porque nós não estamos falando apenas de um cheiro, nós estamos falando de elementos que precisam se reunir de forma bastante lúcida para produzir um caminho.
E além disso, naquela fumaça, ainda a gente invoca e evoca uma força. Invocar é pedir. Eu estou pedindo a potência de uma força espiritual. E evocar é direcionar. Eu estou direcionando um foco, um caminho. Então eu estou pedindo, por exemplo, quando eu estou atuando com aquela fumaça, para que ela possa, naquele momento, me trazer proteção. Então eu peço às forças espirituais. As forças espirituais que trabalham com proteção. Peço a essas forças que atuem na fumaça para que possa me auxiliar nessa minha proteção, na proteção do meu lar, da minha casa, do meu ambiente, do meu escritório, do meu comércio, de onde for. Estou pedindo isso e essa vibração está acontecendo. E ao mesmo tempo eu estou direcionando. Então eu estou pedindo essa cobertura, estou direcionando para que esta fumaça, nos próprios movimentos, no próprio colocar as ervas adequadas, de aplicar a fumaça, estou falando também, a força está aqui, direcionando que ela faça o quê? Afaste as forças negativas, maléficas, ruins, as forças que tentam me derrubar, as forças que impedem o meu passo, o meu caminho, a minha direção, que ofuscam a minha visão e não deixam eu ter o senso correto para dizer na hora correta sim e para dizer na hora correta não. Então veja que é um processo que a gente chama, né? É um processo magístico, mas é um processo natural. É um processo natural de se fazer, de se realizar, de comungar com uma fumaça adequada para cada situação. A gente diz que na floresta cada folha tem o seu dono, a sua dona. Ou seja, nós estamos querendo dizer que cada folha tem ligações espirituais. Então tem folhas que são mais amargas, mais salgadas. São folhas que a gente balança no ar, ela não expande o cheiro dela. Essas folhas nós chamamos de folhas de desagregação. Folhas que fazem as energias se separarem. Aquilo que está acumulado não fica acumulado e pode ser reciclado, transformado. Existem vários níveis de desagregação. As mais potentes, as medianas, tem várias situações. E tem as folhas que têm mais óleos voláteis, são mais doces, seu aroma adocicado, ao balançar elas é percebível, ou mesmo ao balançar a gente sente aquele tipo de aroma que pode ser mais mentolado do que adocicado. Essas plantas, elas têm o seu caminho, têm as suas ligações espirituais com a potência de crescimento, prosperidade, harmonização. Na verdade, são potências sustentadoras de energia. E essas potências sustentadoras de energia, elas são aplicadas para prosperidade, para abertura de caminho, para clarear, para produzir oportunidades, para trabalhar com forças de cura, com potências de cura. E ainda que, se nós pensarmos no meio mais físico até o meio mais espiritual, e nós temos, por exemplo, uma pedra de gelo, nós vamos dizer, todos nós sabemos, que é a água em seu estado sólido, está ali. Podemos dizer que a gente pode tocar nela, sentir ela mais, né? Bom, mas aí a gente coloca aquecimento, ela vira água. E se a gente colocar muito aquecimento, muito fogo ali, ela começa a evaporar. O vapor perto dela a gente até sente. Quando o vapor espalha no ar, a gente não consegue sentir tanto porque ele se espalhou pelo ar. Mas ainda está existindo ali. Nós podemos não mais vê-lo, não ver aquela água, mas ela está acontecendo ali naquele ar. Muitas vezes, num calor intenso, a gente precisa utilizar o dito umificador.
Porque está muito seco, falta água no ar. E a água é necessário para a nossa cura, para a nossa vida, para nós nos mantermos em equilíbrio, para não atingir a renite, a sinusite e os vários ites que existem, né? Não é? Tem uma seleção de ite. Então, a fumaça tem o seu mesmo caminho. A gente tem a folha, os galhos, as cascas, ali, como um meio físico. Com o fogo transformador, nós temos a evaporação, nós temos a queima, e nós temos o meio mais sutil. Aí forma-se, por exemplo, a fumaça. Então a fumaça é o meio sutil. Nós sabemos que na fumaça, quando a gente reza nela, ela segura energia. É como uma água, se a gente pegar um balde de água e colocar algumas folhas e deixar ali, sem mexer até, depois de um tempo a gente vai ver que a água fica meio verdinha, porque a água é como um manto que sustenta a vibração, as substâncias daquela planta. A fumaça também. A fumaça é um manto. Ela pode ser um manto de cura, quando aplicada para a cura. Todas as fumaças produzem cura? Não. Não. Nem todas as fumaças produzem cura. Tem fumaças que repelem. Tem fumaças que são tóxicas. Tem a quantidade também dessa fumaça. A quantidade adequada para ela ser positiva e o exagero que ela pode ser negativa, dependendo das plantas que eu estou utilizando. Ou do que está sendo queimado, né? Bem diferente uma planta do que um pneu queimando. Certo? Então esta fumaça que provém da natureza, a gente diz que a essência do espírito natural da planta saiu da planta e se manifesta na fumaça. E aí quando a gente reza na fumaça, essa fumaça ela imprime, tal como a água que pega a substância da planta, ela imprime nela aquela potência que se espalha pelo ar, ou que é direcionada. A gente não tem assim, né? Da tapicuaba, leque, o leque que leva a fumaça, tatapecuaba ni ibituni tatatinka. Então o leque, ele leva a fumaça, aquela fumaça, direcionada para um ponto aonde precisa aquele ponto receber aquela mensagem, aquela comunicação, aquela força espiritual. E aquela força espiritual que é a fumaça, ela vai atingir aonde a nossa mão não alcança. A gente não alcança lá dentro. A minha mão, se eu abrir a sua boca e tentar colocar minha mão, ela vai ter um certo ponto, né? Não dá mais. Minha mão não alcança lá dentro. Mas a fumaça que tem o seu aroma, tudo mais, ela alcança lá dentro. Ela alcança aonde as nossas mãos não alcançam. Isso é um pouquinho da sagrada magística da tradição Tubacuaçu. Eu venho falando para vocês, né, que as pessoas entendem xamanismo apenas no seu ponto mais assim, poético, mais, né, assim, eu vou vivenciar o xamanismo, uma coisa assim, não profunda, e muitos nem imaginam que o xamanismo nasceu das práticas magísticas. Xamanismo é magístico. Envolve potências de energia, de entendimento do contato e do direcionamento com as energias da natureza, por compreender o caminho dessas energias, por reconhecê-las e por entender que somos extensões da natureza. Não somos o senhor ou a senhora da natureza, somos extensões dela.
E compreendendo que somos extensões dela, aprendemos como é o caminho de equilíbrio com essa natureza. E é assim que funciona uma atividade de cura. Então, para finalizar, eu quero agradecer a presença dos que se encontram aqui, que vão passar pela atividade de cura na noite de hoje, de toda a Ierê Arapuã, a roda da luz da cura, da aplicação das ervas, já passaram pela queima de ervas e tem todos mais os processos, né? E quero agradecer também você que tem a oportunidade de assistir esse vídeo, assistir esse nosso momento de conversa. Quero dizer para vocês para ajudar esse nosso canal, a atividade desse canal. Como todo mundo fala, nós também precisamos falar isso, né? De ativar as notificações, o sininho, né? Dar o seu like. Faz parte da nossa vida atual e moderna. Mais do que tudo, eu acho que você deu uma coisa muito importante que é sua, que é o seu tempo e a sua dedicação de aprender mais, cada vez mais. E nós agradecemos muito por isso e queremos dizer que o Templo Aratembaetaê tem as suas atividades na quinta-feira e tem na descrição todas as informações para você poder participar. Venha, você é nosso convidado.